Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MP Palavras, Pregações Bíblicas. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre este tema chamado inferno. O que você sabe sobre o inferno? Qual é o seu conhecimento sobre esta palavra chamada inferno? O que você entende sobre isso? Pois bem, eu quero abordar um pouco aqui sobre este assunto que é muito difundido no meio cristão, no meio evangélico e agora até mesmo no meio das pessoas que não são evangélicas e não são cristãs. Eu não vou dar aqui a minha opinião sobre o tema, simplesmente eu quero trazer à luz um pouco daquilo que a palavra de Deus ela fala sobre este assunto. Pois bem, para nós darmos início a isso, a palavra inferno ela não existe dentro da Bíblia. A palavra inferno ela não existe nos originais nos quais a Bíblia foi escrita. A Bíblia ela foi escrita na língua hebraica e na língua grega, e também tem muitas partes dela que foram escritas em aramaico. A palavra inferno, na verdade, ela foi traduzida para o latim e, como nós podemos ver, ela surgiu nas últimas décadas do século II e posteriormente no século IV. Não havia esta palavra chamada inferno nos textos da Bíblia. Ela foi uma tradução para o latim. E a pessoa que traduziu a Bíblia para o latim, que era chamada de Vulgata Latina, foi São Jerônimo. Ele fez uma tradução completamente nova da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. E então ficou conhecido como a Vulgata Latina. Então, na Vulgata Latina, esta nova tradução que São Jerônimo fez, do segundo, posteriormente ao quarto século, é que apareceu esta palavra chamada inferno. Mas a palavra inferno, ela não tem conotação no hebraico bíblico, ela não tem conotação muito menos no grego, no qual foi escrito a Bíblia, ou melhor, traduzida do hebraico para o grego, do grego koiné. Então, o que significa a palavra inferno na língua latina? O que significa a palavra inferno no latim? A palavra inferno no latim, ela significa lugares baixos ou regiões inferiores. Escute, a palavra inferno no latim é infernus, que significa lugares baixos ou regiões inferiores. Nessa Vulgata, o termo infernos aparece 61 vezes para traduzir do hebraico Sheol e do grego Hades e Geena, sem distinção. Ou seja, quando São Jerônimo traduziu a palavra inferno do hebraico e do grego, ele não colocou distinções das palavras. Agora preste bem atenção, no hebraico a palavra inferno, como São Jerônimo colocou, ou no grego Hades ou Geena, não é o mesmo lugar. E é isso que nós vamos ver aqui. Por exemplo, o que significa as falas de Jesus, quando Jesus vai se referir a esta região, do que Jesus está falando? Primeiro, Jesus não falava latim. Já começa aqui o primeiro erro. Segundo, Jesus ele também não falava o grego. Aqui já é o segundo erro. Jesus ele falava a língua no aramaico. Preste atenção, ele falava em aramaico. E a palavra em aramaico sobre as falas de Jesus significa Gehinnom, ou melhor, Gerena. E o que significa a palavra Gerena no aramaico? Vale de Hinnom.
Jesus, toda vez que iria se referir numa mensagem específica, ele sempre colocava a sua mensagem, destinava ela numa visão muito, vamos dizer assim, alegórica, ou seja, uma figura de linguagem tentando mostrar para as pessoas o tipo de punição que elas mereciam por causa dos seus erros e por causa dos seus pecados. Olha o que a Bíblia judaica fala no livro de Matitiarro, ou seja, Mateus, no capítulo 5 e no versículo de número 22, diz assim: mas eu lhes digo, quem demonstrar ira contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Quem chamar seu irmão de imprestável será trazido para o Sinedrim, e quem disser tolo incorre na penalidade de queimar no fogo do Guerrinom. Veja, aqui a tradução não está inferno, aqui a tradução da Bíblia judaica está Guerrinom. Então veja, olha a grande diferença que nós já temos aqui. Olha a grande diferença. Jerônimo traduziu a palavra do hebraico para do grego e acabou saindo infernos, que significa lugares baixos ou regiões inferiores. Na fala de Jesus, Jesus está falando basicamente o aramaico, que é muito parecido com o hebraico. E Jesus está falando que vai incorrer, olha para onde vou ler aqui de novo, Guerrinom, o Vale de Rinom. É muito diferente o que nós aprendemos hoje. Então escute, vale ressaltar aqui que isso significa que a forma também de entender a questão do inferno, ela é muito perigosa. Por quê? Porque se o hebraico fala de um lugar, o grego fala de outro lugar e o latim fala de outro lugar, só que a Bíblia ela foi escrita no hebraico. Então aqui corre o grande perigo de uma má interpretação do texto. Continuando. Então escute, olha só, ela foi colocada na palavra do hebraico significa Sheol, e outra ela foi para o Hades, e a outra foi para Geena ou Geena. Então o que significa esta palavra no hebraico Sheol? O que significa essa palavra Hades no grego? E o que significa essa palavra Geena? Preste atenção que aqui está o entendimento bíblico sobre o que estou lhe abordando agora. A palavra Sheol na língua hebraica significa sepultura. Sepultura. A palavra Sheol no hebraico significa sepultura. E esta palavra é o que mais aparece no Antigo Testamento, a palavra Sheol. Então veja, nós já vemos aqui que não está se referindo a um lugar de punição das almas. Não está se referindo a uma prisão das almas. Simplesmente está se referindo à sepultura. Sheol na Bíblia significa sepultura. Aleluia! Aprenda hoje o que significa dentro da palavra de Deus. Não na tradução de São Jerônimo, mas sim na palavra de Deus. Em segundo, aparece também o Hades. O Hades, na verdade, ele é do grego. E o Hades, para os gregos, ele era o deus do submundo. E para os gregos, meus irmãos, o submundo, ele era governado por essa entidade, por esse deus chamado Hades. Então veja, as pessoas no pensamento grego, quando morriam e não se submetiam às autoridades, não se submetiam às leis do império, elas iam para o mundo dos mortos, mas lá basicamente era o submundo. Ou seja, neste submundo, as almas estavam lá aprisionadas, sendo castigadas, e este lugar era governado pelo deus Hades. Isto é o grego. Escute,
Isto é o grego. No grego significa Hades. Hades no grego é o deus do submundo. Preste atenção, no hebraico é Sheol, e Sheol é sepultura. No grego é Hades, e Hades é um deus da mitologia grega, e ele governa o submundo. A palavra Geena, no qual também nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 5 e 22, no qual li, ela aponta para Gehinnom. E lá também no 29, no versículo 30, no 10, no versículo 28, no 18 e no versículo 9, no 23 e versículo 15. Escute, Marcos capítulo 9, do 43 ao 47, Lucas no capítulo 12 e versículo 5, e Tiago no capítulo 3 e no versículo 6. Todos estes textos no qual estou citando está no hebraico, ou seja, é na língua hebraica, não é no grego koiné e muito menos na língua latina, que era a língua oficial do Império Romano. E só aqui nós já conseguimos identificar para onde as falas de Jesus ou as falas de Tiago, como nós podemos ver aqui Tiago 3 e 6, está apontando. Veja, Tiago ou em Lucas, ou em Marcos, ou em Mateus, está apontando para o vale de Rinom. Aleluia, glória a Deus. Não é a palavra inferno que aparece aqui. Aqui não é a palavra inferno como nós entendemos e como nos foi ensinado que estava escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Quem inferiu esta palavra foi Jerônimo. Essa palavra não existe nas línguas originais no qual a Bíblia foi escrita, tanto o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, como a Nova Aliança, que é a Brit Hadashah ou o Tanar. Não existe a palavra inferno. E aqui dentro fala de Gen Ben Hinnom, Vale dos Filhos de Hinnom. É um vale no sudoeste de Jerusalém. E isso está registrado no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33 e no versículo de número 6. O profeta Jeremias também já falava deste vale, do vale de Hinnom, Jeremias capítulo 7 e versículo 31, 32 ao 35. Preste atenção e você vai ver como houve muitas modificações nos textos originais, houve muitas deturpações nos textos da Bíblia. E quando nós vamos ler esses textos, nós entendemos da maneira que foi traduzida. Mas quando nós vamos para os originais, do hebraico e do grego, fala outra coisa. E aí gera uma confusão no meio do povo de Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 8, fala desse vale de Gehinnom. 19 também, versículo 2 ao 6, fala também do vale de Hinnom. Escute, na época da grande apostasia do reino de Judá, a Bíblia Sagrada ela diz que alguns reis, eles ofereciam em holocausto os seus filhos a Moloque, ou seja, eles queimavam os filhos para um deus falso, para uma entidade pagã. E tudo isso, sabe onde é que era? No vale de Hinnom. E neste vale existia basicamente um lixão, aonde se queimava também as pessoas que eram punidas, e ali pelo grau que existia de temperatura, aquele fogo que existia ali, existia alguma coisa química muito forte que não permitia que o fogo se apagasse. Então Jesus está falando exatamente deste vale, do vale de Hinnom, e não especificamente do inferno, como nós entendemos hoje. Aí eu te pergunto, qual é a sua posição sobre o inferno? Do que você acredita? Você acredita nos textos originais da Bíblia? Ou você acredita numa tradução de São Jerônimo, que é um monge, melhor dizendo também, da Igreja Católica? Qual é a sua visão sobre o inferno?
O que você acredita de fato sobre o inferno? Repito, o inferno não existe dentro da palavra de Deus. É muita confusão, porque dentro do latim não significa também de almas aprisionadas, escravizadas, torturadas por demônios, torturadas pelo diabo, por Satanás, pela antiga serpente ou pelo dragão. Não é isso que está inserido no texto. Isso não tem no texto. Escute, não tem no texto. E tudo que não tem no texto, meus amados, nós não podemos também dizer que está na Bíblia. Quando Jesus pregava, Jesus falava em aramaico. Era a língua que Jesus ele se utilizava para falar. E no aramaico, repito, é Vale de Renom. E quando vai para o hebraico, tanto moderno, é Sheol. E Sheol significa sepultura. Vou dizer novamente, Sheol significa sepultura, literal. No Hades, o Deus do submundo, o Deus dos mortos, aquele que cuida daquelas almas, segundo o pensamento grego, cuida daquelas almas, ou seja, aquelas almas estão sob o poder de Hades. E Geena não é o inferno, e sim uma indicação, e ela aparece 12 vezes no Novo Testamento, no qual foram as passagens que citei de Mateus 5, 29, do 10, 18, 23 e 15, de Marcos 9, 43 ao 47, de Lucas capítulo 12, versículo 5 e de Tiago capítulo 13, versículo 6. Esses textos apontam somente para uma direção, para Guerinom, ou Vale de Renom. E para encerrar esse vídeo, eu lhes faço essa pergunta: no que você acredita? Qual é a sua concepção sobre inferno? Você já estudou? Você lê a Bíblia? Qual é a sua experiência com este tema, com este assunto? Você que é evangélico, você que é cristão, que defende a sua fé. Escutamos milhares de testemunhos até escombrosos, podemos assim falar, que lá no inferno, segundo o que alguns acreditam, as pessoas são arrastadas, as almas são arrastadas, são torturadas, são queimadas, e lá Satanás é quem governa, Satanás é quem as castiga, quem as pune. Enfim, eu já escutei até dizer que quando uma pessoa ela vai para o inferno, segundo na visão dela, até uma mulher, quando ela usa um batom, um brinco, seja lá o que for, quando ela passa lá no inferno, quando ela morre e vai para lá a sua boca ela começa a passar de novo, essa boca começa a derreter como se fosse um ácido queimando a sua boca. Ou se ela usava brinco, quando vai para o inferno, lá a sua orelha começa a ser perfurada e queimada por bichos, aquela coisa toda. Enfim, meus irmãos, pessoas que bebiam bebida alcoólica, cachaça e por aí vai. Lá no inferno também tinha isso. Quando elas iam beber, elas bebiam e desciam aquele líquido que era ácido e derretia e queimava, elas voltavam de novo, derretia e queimava, elas voltavam de novo. Agora escute, isso não é um pensamento da Bíblia. A Bíblia não traz isso. A Bíblia não relata isso. Jesus ele conta também sobre o rico e Lázaro, e não é isso que está descrito na Bíblia. Por isso ele deixa essa pergunta no ar: no que você acredita? Qual é a sua concepção de inferno? No que você acredita? Deixa aqui nos comentários qual é a sua base, no que você crê, no que você acredita. Aleluia, glória a Deus. E deixe também o seu comentário, ali no seu comentário, ative o sininho das notificações e deixe o seu like é muito importante. Você que está curtindo os meus vídeos, por favor, deixe o seu like.
Isso vai ajudar o YouTube a mandar o vídeo para mais pessoas e a plataforma vai entender que esses vídeos são relevantes e são importantes e as pessoas estão consumindo porque gostam do material e do assunto abordado. Amém? Eu encerro aqui este vídeo deixando mais uma pergunta. Você acredita no inferno? Se sim, de que forma você acredita? Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Estou orando por você e pela sua família e pelo seu ministério e pela sua vida financeira. Que Deus vos abençoe.